Olá, sejam todos bem-vindos ao curso de Missiologia. Este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Eu sou o professor Marcos e nós vamos para a nossa 8ª aula deste curso. E hoje o nosso tema nós vamos tratar da estratégia e metodologia missionária. Estamos trabalhando e logo estaremos postando também todo esse trabalho em PDF, para que você tenha também as aulas escritas, tá? Bom, vamos iniciar a nossa aula com a definição de estratégia de missões. A estratégia missionária é o meio para atingir alvos pré-estabelecidos na evangelização dos povos. Não revela a falta de espiritualidade ou de fé, como alguns podem pensar, pois tem por objetivo descobrir a vontade de Deus, ou melhor, seu plano específico para alcançarmos determinado povo. Por melhor que seja a estratégia, nunca terá sucesso sem a aprovação de Deus. Segundo o moderno dicionário da língua portuguesa, estratégia é a ciência que ensina a organizar um plano de operações. Levando-se em consideração que estamos em uma guerra espiritual, como vencê-la sem uma estratégia? Deus opera através das estratégias. Vemos ao longo das Escrituras como o planejou todas as coisas, colocando-as em prática dentro da sua divina vontade e do tempo estrategicamente planejado. Bem, primeira coisa que eu quero dizer é que Deus, ele não unge estratégia, Deus unge homens, isso é claro. Porém, não podemos realizar nenhum tipo de trabalho, e principalmente pensando em missões, sem que nós tenhamos uma estratégia, sem que nós tenhamos um plano de operação, de como alcançar, de como realizar, de como fazer esta obra missionária da evangelização dos povos. Nós vemos hoje que uma das estratégias que se tem ainda hoje, que é muito utilizada, é a estratégia de bater de porta em porta, como fazem também muitos outros, Testemunhas de Jeová, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, mas nós também temos essa estratégia de bater de porta em porta, a estratégia de fazer culto ao ar livre, a estratégia de fazer cruzadas, tudo isso são estratégias. Contudo, nós devemos pensar em mais estratégias, principalmente atualmente, com um grande desenvolvimento tecnológico, nós temos também que pensar em estratégicas tecnológicas, para fazer a obra da evangelização dos povos. No caso de um trabalho transcultural, você tem que ter também uma estratégia para quando você chegar naquela cidade ou naquele país, você tenha uma estratégia de trabalho, porque se você não sabe o que você vai fazer ou como vai fazer, fica difícil. Não adianta eu dizer para você, vamos até a Praça da Sé, e você não conhece onde é Praça da Sé. Você fala, como é que nós vamos fazer para chegar lá? Tem que ter uma estratégia, vamos pegar o trem, ou vamos pegar ônibus, ou vamos pegar Uber, ou vamos de alguma forma. Então, a estratégia ela é importante, por quê? Porque ela dá um direcionamento para o trabalho,
da evangelização. Né? Você não sai assim, pega um monte de folheto e sai aleatoriamente, não. Né? Você vai fazer um evangelismo com a igreja, por exemplo, vamos fazer em tal bairro. Poxa, então você vai fazer o quê? Você vai fazer um mapinha daquele bairro com as ruas, vai ver qual a estratégia melhor para abordar as pessoas. Então, estratégia, ela tem que existir para que a gente possa construir um trabalho de evangelização bem sucedido. Ninguém sai lançando ao ar, né, as coisas, não. Você tem que ter um plano estratégico para que você possa realizar essa obra, mesmo que você vá sozinho fazer um trabalho de evangelização, mas você precisa ter estratégias. Então, vamos ver aí algumas coisas importantes. Peter Wagner, um teólogo americano, ele define a estratégia como a quarta dimensão de missões. As três são, né, a altura, que é o relacionamento homem e Deus. A profundidade, a santidade processada pelo revestimento de poder. E a largura, o testemunho cristão entre os povos. Estudiosos como Dayton e Fraser definem-na como uma tentativa de antecipar o futuro. Ou seja, né, quando eu monto uma estratégia de ação, estou antecipando o que vai acontecer durante a aplicação daquela estratégia. Ou seja, é nossa declaração de fé acerca do que acreditamos que o futuro deva ser e de como devemos proceder para alcançá-lo. Em uma definição mais simples, estratégia de missões é um método utilizado pelo missionário, né, objetivando anunciar com eficácia o evangelho a determinado povo. Veja que essa definição é bastante clara, né? É o método utilizado, né? Como é o meu plano de ação? Como é que eu vou chegar até essa pessoa? Como é que eu vou chegar neste bairro? Como é que eu vou chegar nesta cidade? Como é que eu vou chegar, né, nesse país? Né? Como é que eu vou trabalhar ali? Né? Entre as várias opções apresentadas, o estrategista terá de escolher a mais adequada e rejeitar as que não interessam. Para ser eficaz, a estratégia deve seguir fatores importantes, indispensáveis, interligados entre si, que é o objetivo, meio e métodos e tempo. Então, o início de uma elaboração estratégica, ela vai precisar ter esses pontos: o objetivo, o meio e métodos e o tempo que será gasto para a realização dessa estratégia. Então vamos ver um por um desses itens. Objetivo. Nosso Deus é organizado, não faz nada ao acaso, pelo contrário, seu plano eterno foi estabelecido com muita objetividade. Deus criou o homem com um alvo: ser glorificado por ser Ele, né? Ser glorificado por ser Ele, ou seja, ser glorificado por este homem que Ele criou. Elegeu Abraão com o objetivo de alcançar todas as nações através da sua descendência, que era Israel. Escolheu Moisés para libertar seu povo da escravidão do Egito. Endureceu o coração de Faraó a fim de que seu nome fosse glorificado. Enviou a Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Através de Cristo escolheu discípulos com o objetivo de anunciar entre as nações a sua glória. Então veja que tudo que é relacionado a Deus e a sua criação
tem um objetivo específico, né? Deus criou todas as coisas com um objetivo específico. O ar que eu respiro, ele foi criado por Deus especificamente para que fosse suficiente para a minha vida humana, a vida do animal. Deus criou os tempos, né? O sol, chuva. Então tudo, né, que Deus criou é organizado e tudo tem objetivo. Então é a mesma coisa. Eu moro em São Caetano e eu quero evangelizar um bairro de São Caetano. Então como é que eu vou fazer isso? Qual será a melhor metodologia? Aqui, nos bairros, o trânsito de pessoas não é tão grande. As pessoas estão mais dentro de casa. Como é que eu posso fazer? Eu posso, né, pegar, escrever uma cartinha convidando para ir na igreja e colocar em todas as caixas de correio, convidando. Faço isso 1, 2, 3 vezes. Depois de preparar esse campo que a pessoa já está acostumada a ver, eu vou um dia e vou lá e bato na porta e entrego lá um folheto, falo do amor de Deus, falo da igreja. Então, quer dizer, eu vou criando métodos, né? Eu vou criando formas conforme o contexto para que eu possa executar o trabalho de maneira efetiva. O objetivo ou alvo de missões é justamente congregar em Cristo o maior número possível de discípulos de todos os povos da terra. Discípulos esses que obedeçam à grande comissão ordenada pelo Mestre. Peter Benhaus declara: o primeiro e supremo objetivo da missão é a glorificação do nome do único Deus em toda a terra e a proclamação do senhorio de Jesus Cristo, seu Filho. Alguns confundem, olha só, meios e métodos com objetivo. Veja só, meios e métodos, o método pelo qual, né, eu vou alcançar o objetivo. Então, meios e métodos é diferente do que o objetivo. Os meios e os métodos são as formas que eu vou construir para chegar ao objetivo. Então, isto é, ao invés de fazerem discípulos, vão pregando e anotando as conversões em seus relatórios para meros fins estatísticos. Muitos chegam, inclusive, a batizar grande quantidade de pessoas para impressionar sua igreja, mas não se preocupam em discipular os convertidos. Peter Wagner diz que hoje o maior erro na estratégia missionária relacionado à interpretação da grande comissão é confundir os meios e as finalidades. Então, os meios é o caminho do qual eu preparo para alcançar determinada finalidade. Então, toda estratégia possui um alvo, visando um fim determinado. Caso contrário, não há estratégia. O alvo de um militar é derrotar o inimigo. O de um engenheiro civil é construir. O de um médico é curar as enfermidades. O da igreja é fazer discípulos. Para isto é necessário o uso de todos os meios e métodos disponíveis. Isso é estratégia. Então está bem claro aí, né? Bom, os meios e métodos. Então vamos lá. Analisando a história de missões, concluímos que alguns povos rejeitaram o evangelho simplesmente por uso de meios e métodos inadequados para alcançá-los. É a mesma coisa, vou dar um exemplo clássico. A gente chega, você vai para uma tribo indígena e essa tribo ela tem o costume de andar nu. As mulheres andam nu na parte de cima, né, mostrando os seios e tal, aquela coisa toda. E você chega naquela tribo e a primeira coisa que você fala, não, para com isso. Para com isso. Todo mundo vai ter que colocar uma roupa aí.
desse jeito não dá. Você vai fazer isso? É lógico que não, né? Você talvez não vá ficar como eles, porque a sua cultura, a sua consciência, a sua educação mostra que você andar pelado não é coerente. Você não vai fazer isso, mas você vai receber esse povo desse jeito, até eles serem conscientizados do Evangelho, até o Espírito Santo tocar neles e acontecer as mudanças, né, necessárias. Então, a sua estratégia tem que partir do que deixa ele do jeito que está. Deus criou o homem, a mulher, né? Olha, depois, por conta do pecado, né, o pecado aconteceu, a primeira coisa que Deus fez foi vestir o homem, e você explicando isso, né, paulatinamente, para que eles compreendam, você vai conseguir, né, algum fruto. Não é isso, e isso não acontece de um minuto para o outro, né? Não acontece de um dia para o outro. Então você precisa construir uma metodologia, uma forma de explicar, de mostrar, de esclarecer, até que aquelas pessoas entendam, né? Então, encontramos exemplos disso nas cruzadas do século XI e século XIII, que objetivavam retomar os lugares santos e converter os muçulmanos ao cristianismo pelo uso da força, né? Nós conhecemos bem a história das cruzadas, né? Quanto sangue foi derramado, né, nesse período, em nome de Deus, né? E foram estratégias que não funcionaram. O que aconteceu? O que se conseguiu, na verdade, foi o repúdio e o ódio do mundo islâmico. Pode ver que o mundo islâmico, eles detestam os orientais, né? Os ocidentais, perdão, por conta dessas histórias. Dom Richardson diz: como já escrevi, que cada povo está de alguma forma preparado para receber o Evangelho, bastando aos missionários aplicarem métodos adequados à situação de cada um. Então, nessa questão, né, quando falamos de povos, é a questão cultural, né? Questão cultural. Você vai, por exemplo, né, andar no mundo islâmico, você pode ver dois homens andando de mão dadas, que vai ser uma coisa muito normal. No Ocidente, dois homens andando de mão dada, já se pensa em homossexualismo. Você vai na Escócia e alguns lugares da Inglaterra, os trajes de homens são igual saias, né? Você pode se escandalizar com aquilo, mas aquilo é normal. Então tem muitos detalhes nas culturas que é necessário que o evangelizador, o missionário, ele tenha uma estratégia de alcançar essas pessoas sem ferir, né, a sua cultura, sem ferir no seu padrão de vida, né, mas esclarecendo de forma clara, sem ferir esses pontos, porque aí você fecha as portas, né? Se você chega para evangelizar já condenando as coisas que a pessoa faz, não usa isso, faz aquilo, não é assim, e às vezes não é nem dentro dos princípios bíblicos, mas é dentro de princípios culturais, você acaba não tendo um êxito que poderia ter se tivesse uma estratégia, tivesse um meio, tivesse um método específico, trabalhado, pensado para poder alcançar esse determinado povo. Então, analisemos alguns métodos bíblicos de missões. Vamos ver o primeiro, o método de Cristo. Como Cristo conseguiu nossa redenção? Fez-se o menor que os anjos, tomando a forma de homem, para identificar-se com este e alcançá-lo. Em sua identificação, usou uma linguagem que os homens conheciam, né? Falou de agricultura para agricultores, né? O reino de Deus é semelhante a uma semente que caiu em terra.
e uma parte caiu, né, no meio das pedras, né? Jesus usava a linguagem que as pessoas entendiam, né? Da água da vida para a samaritana no poço de Jacó. Me dá um pouco de beber? Como que você vem pedir água para mim, que sou mulher samaritana? Aí eles, olha, se você soubesse quem te pede, esse te daria a água da vida, né? Então veja, aí já começou, né, um diálogo, e aquela mulher se tornou uma missionária naquele dia, né, tanto que chamou a cidade inteira praticamente para ouvir a Jesus, né, de pesca para os pescadores. Olha, eu vos farei agora pescadores de homens, né, da lei para os doutores da lei, né, a vossa lei não diz assim, mas eu porém digo, né, de posse do ponto de contato para obter a atenção dos seus ouvintes. Cristo começou a falar-lhes verdades espirituais. Com isso, alcançou a muitos com a sua mensagem salvadora. Então, a linguagem que Cristo usava para que as pessoas entendessem, né, era a linguagem do dia a dia. Era a linguagem que, né, por exemplo, eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Pô, todo mundo sabia que era um pastor de ovelhas, o que era uma ovelha. Então, Jesus usava este método, a linguagem do povo, com exemplos do cotidiano, para poder explicar, esclarecer as verdades espirituais e alcançar o povo, né, no qual ele estava ali evangelizando. Agora, o método da igreja primitiva. A igreja primitiva não escapou à necessidade de usar uma estratégia missionária. Depois de alcançarem alguns gentios para Cristo e receberem o batismo no Espírito Santo, ficou estabelecido, como no Concílio de Jerusalém, né, capítulo 15 de Atos, que não seria exigido deles os usos e costumes judaicos, caso contrário se tornariam resistentes ao Evangelho. Nós conhecemos bem a história, né, o apóstolo Paulo, que foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, ganhou muitos gentios. E começou aquela discussão, né? Tinha no meio da igreja primitiva, no início, os chamados judaizantes, que eram judeus que aceitaram a fé, mas e queriam que os gentios se circuncidassem, obedecessem algumas regras de Moisés, da lei de Moisés, para que pudessem ser cristãos. Aí no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, o que acontece? Há o concílio e se decide que os gentios não precisariam se tornar judeus para servirem a Cristo, tá? Outro método que nós vemos aí é o método de Paulo. Paulo disse que se fez judeu para ganhar os que estão debaixo da lei judaica, de sem lei para ganhar os sem lei, de fraco para ganhar os fracos. Fez-se tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O livro de Atos dos Apóstolos e Romanos revelam que o método de Paulo era chegar a uma cidade onde ainda não havia sido pregado o Evangelho, procurar primeiro uma sinagoga para expô-lo. Então, ele chegava na sinagoga, pegava as escrituras do Antigo Testamento e, através das profecias do Antigo Testamento, Paulo apresentava Cristo, né, na sinagoga. Então, Paulo tinha também essa estratégia. Então, veja como é importante a estratégia. Quando ele fala que se fez dos que têm lei, para que tem lei, sem lei, para que não tem lei, ou seja, quando ele conversava com alguém que
acreditava e se firmava na lei, ele através da lei apresentava o evangelho. Se ele falava com alguém que não tinha lei judaica, ele falava de Cristo sem a colocação da lei judaica, né? Então, dentro do contexto onde ele estava, aí ele chegava e tinha a sua estratégia, tinha a sua forma de falar, de apresentar, e assim Paulo fazia um grande trabalho na obra do Senhor, ganhando almas, que foi, né, o maior missionário de todos os tempos. Com estes exemplos, podemos ver que no método não pode faltar a identificação missionária. Isto é, o missionário tem de se identificar com a cultura do povo a ser evangelizado, para poder pregar o evangelho de forma inteligível, tornando os ouvintes receptíveis à mensagem que deseja transmitir. A história de missões nos ensina que o sucesso na estratégia missionária está relacionado à aplicação de métodos corretos e eficazes por pessoas capacitadas para aplicá-lo. Bom, então os meios, né, e os métodos, eles vão depender muito da ocasião, da cultura, do contexto em que esse missionário está. Agora vamos falar um pouquinho sobre o tempo. Então veja aí, vivemos em uma época que exige rapidez de soluções. Isto tem condicionado pessoas a quererem tudo no mais curto espaço de tempo possível. Isto é, hoje somos imediatistas, ou seja, é tudo rápido, é tudo correndo, né? A pessoa fala com você, é para ontem. Isso é uma frase muitas vezes repetida. Entretanto, em missões, o tempo é o nosso maior aliado. Os métodos, meios e as estratégias dependem desse fator para que se possam alcançar o objetivo. A causa de muitos fracassos na obra missionária está na mente imediatista dos que nela estão enviados. A palavra de Deus afirma que para tudo há um tempo. Todas as coisas dependem disso. Na evangelização, o tempo é essencial. Por exemplo, você está fazendo um evangelismo pessoal. Você começou a conversar com uma pessoa e a expor o evangelho. Se você estiver preocupado com o horário, você não vai fazer isso bem, né? Você vai estar preocupado, eu tenho que acabar a tal hora, eu tenho que terminar a tal hora. Então você não pode querer, né? Porque às vezes você precisa conversar com uma pessoa uma hora, dependendo da pessoa, dependendo da situação da pessoa, às vezes, né? Então, quando você vai fazer o trabalho do evangelismo, você tem que ter na sua cabeça o seguinte: olha, eu não vou ficar preocupado com hora. Mas marcaram para chegar lá, tal. Deixa lá. O importante é eu, né, utilizar o tempo que eu puder com essa pessoa. Se for uma hora, se eu sair e o período da manhã eu ficar só com uma pessoa e essa pessoa ficar esclarecida do evangelho, aí vale a pena. Então, nós não podemos agir na evangelização dos povos com a questão de tempo. Não precisa ser não. Né? Se a gente for trabalhar assim, a gente vai perder muitas oportunidades. Olha só, Cristo comparou a evangelização à semente plantada, que a seu tempo brotará, crescerá e dará frutos. Nenhum agricultor espera colher o que plantou antes do tempo previsto. Muitas vezes agimos como agricultores loucos, querendo colher antes do tempo necessário. A semente do evangelho madura no coração do pecador. Queremos ver frutos em uma árvore que ainda não cresceu e que às vezes não brotou. O apóstolo Paulo comenta este processo dizendo que ele plantou, Apolo regou, mas Deus deu
o crescimento. Isto nos revela que na evangelização são empregadas etapas diferentes, sendo que para cada uma podem ser usadas pessoas diferentes e com isso o tempo necessário para Deus desenvolver o amadurecimento da sua palavra nos corações. Nós fazemos aí cruzadas e temos diversas decisões. É bom, é importante, mas às vezes eu fico preocupado com a qualidade dessas decisões. Né? Por quê? Porque às vezes é uma coisa quase que forçada, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não venha forçar a coisa, né? Você não quer aceitar Jesus? Aceita Jesus hoje, né? Temos que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa até fala, não, aceita, faz uma oração, mas o coração está fazendo aquilo só para se livrar daquela pessoa que está falando. Então, o tempo é importante, o tempo está a nosso favor. Às vezes é melhor você plantar uma semente bem plantada, bem esclarecida, e mesmo que a pessoa não faça aquela decisão naquele momento, mas aquela palavra no coração, bem explicada, a pessoa entendendo, para que o Espírito Santo faça o trabalho de convencer, eu acho que isso dá muito mais tem muito mais valor do que você forçar a pessoa a tomar uma decisão imediata. Os fatores objetivos, meios, métodos e tempo não podem separar-se. Caso contrário, não há estratégia de missões. Logo, o fracasso é certo. Vamos aí à nossa conclusão. Essa aula é uma aula um pouco mais curta. Então, amados, fomos chamados com uma vocação específica, fazer discípulos. O cumprimento desta vocação só se dará no momento em que aplicarmos a estratégia e a metodologia adequada para cada campo missionário. Não se esquecendo de que os fatores objetivos, meios, métodos e tempo não podem separar-se. Caso contrário, não há estratégia de missões. Logo, o fracasso é certo. Então, que nessa aula bem sintética, você possa entender a importância da estratégia missionária. E quando você for fazer um trabalho de evangelização, pense nos objetivos, pense nos meios, nos métodos e no tempo, para que você possa fazer um trabalho efetivamente bem feito, o nome do Senhor Jesus ser glorificado, almas entendam e aceitam de imediato, mas outras que fiquem com a semente no coração. E eu tenho certeza que em tudo que você fizer, Deus vai estar abençoando, porque Deus gosta de pessoas que são organizadas. Que Deus abençoe, e na nossa próxima aula nós vamos tratar da teologia prática. Lembrando que na próxima aula, eu já estarei colocando à disposição de todos aí o PDF com essas aulas. Que Deus abençoe. Fazer uma breve oração. Pai querido e santo, abençoe esta pessoa que está assistindo, meu Deus, este vídeo, que o Senhor possa usá-la verdadeiramente, ou usá-lo como um grande missionário, um grande evangelizador nas tuas mãos. Nos dá, Senhor, estratégias, nos dá, Senhor amado, maneiras e modos de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pelo teu evangelho. Nós agradecemos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.